E aí, galera da internet, professor Davidson de volta para mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar de uma revolta nativista, tá? Chamada Revolta de Filipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica, que aconteceu em 1720. E aqui uma imagem, uma gravura a respeito desta execução de quem? Do líder Filipe dos Santos. Ele foi enforcado e foi esquartejado, galera. Cruel, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Então, olha só, contexto histórico. O que estava acontecendo naquela região de Minas Gerais que aconteceu a revolta de Filipe dos Santos? Primeira coisa, você tem que saber que é um movimento nativista, ou seja, as causas que eles lutavam, que eles buscavam, eram apenas locais. Não era um movimento que lutava pelo Brasil, por república, independência, nada disso. É um problema ali da região. Então ocorreu em 1720 na região de Minas Gerais. Quais são as causas? A criação das casas de fundição, tá? Que foram locais criados pela coroa portuguesa para fiscalizar a extração do ouro. Tá? Todo o ouro que saía da mina passava pela casa de fundição, ali era derretido, pesado e cobrado os impostos. Tá bom? Aumento da cobrança de impostos na região mineradora, proibição da circulação de ouro em pó e em pepita. Isso aí, esses fatores foram as causas que levaram ao movimento, tá? Liderado pelo Filipe dos Santos, certo? Economia de Minas Gerais naquela época em que ocorreu o movimento é o maior centro de exploração econômica do Brasil, né? A cana-de-açúcar já tinha decaído por conta da concorrência holandesa nas Antilhas, tá bom? E agora o principal produto era o ouro, que foi encontrado em 1693 e 1695 pelos bandeirantes paulistas. E agora Minas Gerais era o centro da economia brasileira. O ouro estava assim, tá bom? Implementação de tributos e impostos, tá certo? Criação das casas de fundição, que eu já falei para vocês, tá? Que funcionavam como centros de cobrança e controle sobre as riquezas extraídas do solo. Formação de diversos centros urbanos, né, na região de Minas Gerais, diferentemente do tempo do açúcar, em que as vilas eram muito pequenas, tá? No tempo da mineração, do ouro, muita gente veio de fora, inclusive de fora do Brasil, principalmente portugueses, tá? E o que aconteceu? Houve um crescimento demográfico muito grande, né? Surgiu cidades de 20 mil pessoas, 30 mil pessoas na região de Minas Gerais, certo? O que mais? Contexto do ouro. A revolta aconteceu no chamado ciclo do ouro, o momento do ouro no Brasil, depois do momento da cana-de-açúcar. Produção de ouro era abundante. Quando foi descoberto em 1693 o ouro, havia o ouro de aluvião, que é aquele ouro que estava por cima da areia, por cima da terra, muito fácil. O cara estava furando o pé em ouro, machucando o pé. Tá? Com a queda da exportação do açúcar, a exploração do ouro se tornava atividade mais lucrativa. Acabei de falar para vocês isso aqui. Meio de obtenção das riquezas na colônia. É o quê? O ouro. Tá? Então Portugal estava se sustentando com isso neste contexto. E as casas de fundição, que foi a principal causa da revolta de Vila Rica ou revolta de Filipe dos Santos. Recolhiam o ouro extraído pelos mineiros, purificavam-no, transformavam-no em barras e cobravam os impostos. E quais eram os impostos, professor? Tá aqui, ó, os principais impostos. O quinto, a derrama e a captação. O que era o quinto? 20% de toda a produção do ouro pertencia ao rei português. Toda vila mineradora tinha que arrecadar anualmente 20% do ouro extraído, né? E a coroa portuguesa, na verdade, ele tinha o objetivo de extrair 100 arrobas de ouro anual com este quinto aqui, tá? 100 arrobas, 1.500 quilos para cada vila mineradora naquela região. A derrama, que imposto era esse? Era um imposto compulsório. A colônia deveria arrecadar uma quantia aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano. E caso essa quota não fosse atingida, penhoravam-se os bens de mineradores. E muitas vezes invadiam as casas das vilas em busca de ouro para completar os 1.500 quilos, certo? Captação, imposto pago por cabeça, per capita, tá? Ou seja, para cada escravo que trabalhava nas minas era cobrado um imposto sobre eles. Tá? Então, quando o minerador tinha mais escravos, mais imposto ele tinha que pagar, porque também tinha esse imposto pago por cabeça de escravos. Beleza? Prédio da Casa de Fundição de Sabará. Olha só, aqui é a inauguração de um museu, né?
Museu 1946. Então aqui era uma casa de fundição, onde as pessoas saíram da mina com ouro bruto, tá? Passava ali, derretia, purificava, pesava e cobrava os impostos. Isso aí o Filipe dos Santos não gostou, tá? Porque havia uma exploração em relação à quantidade de impostos. A galera trabalhava muito e não sobrava dinheiro. A revolta teve duração de quase um mês. Tá? O Conde de Assumar, que era o governador na época lá de Minas Gerais, ele vai fazer uma negociação de mentira com os revoltosos. Ele vai dizer o seguinte, ó, nós vamos acabar com as casas de fundição, então vocês se desarmem aí, para com essa revolta. Aí a galera, não, tudo bem, desarmaram. Quando desarmou, chega lá as tropas do governo e abafa, né? E invade a vila. Os revoltosos foram presos e suas casas foram incendiadas. Filipe dos Santos foi enforcado e depois esquartejado em praça pública, galera. Vou falar para vocês já da imagem do Cândido Portinari, que ele pintou sobre isso. A coroa procurou limitar as vias de acesso às minas e escoamento da produção, dificultar o contrabando, tá certo? Os rios, muitos rios tiveram suas navegações proibidas, por exemplo, o rio Tocantins, o rio Araguaia também. Foi criada a Capitania de Minas Gerais, tá, para controlar as casas de fundição e diminuir os riscos de contrabando, tá certo? Muitos historiadores consideram este movimento como um embrião da Inconfidência Mineira, que foi em 1789. Filipe dos Santos, líder do movimento, era tropeiro. Muitos historiadores dizem que ele tinha até fazenda, tá? Então não era um tropeiro muito pobre, não. Tá? O corpo de Filipe dos Santos foi amarrado à cauda de cavalos e esquartejado, depois que ele já estava morto por enforcamento. Tá? Cecília Meirelles, uma grande escritora da literatura brasileira, escreveu um poema para ele. Dorme, meu menino, dorme, que Deus te ensine a lição dos que sofrem neste mundo violência e perseguição. Morreu Filipe dos Santos, outros, porém, nascerão. Né? Outros, para tentar lutar contra essa exploração, vão nascer. É isso que a Cecília Meirelles colocou. Aqui uma imagem do Debré, né, um dos grandes pintores do Brasil colonial, pintando quem? Os tropeiros. Aí uns tropeiros pobres, né? Descalços, todos desarrumados, sem dinheiro nenhum. Bom? E aqui a imagem, a pintura de Cândido Portinari. Ó, um cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos, 4 cavalos. Um num braço, outro no outro, uma perna, outra na outra. Amarrou e espantou os cavalos. Para fazer o quê? Esquartejar. Pensa numa crueldade, hein? É isso que foi feito com Filipe dos Santos. Tá? Arrancaram os 4 membros do corpo dele. Tá? Beleza? Então, vai lá na página do Lembrador, inscreva-se no canal, não se esqueça, tá? Dê um like nos vídeos, comente no vídeo e compartilhe para a galera. Beleza? Um abraço e até a próxima aula.